Muito boa noite! Seja muito bem-vindo ao aulão Stories que Vendem. E eu tô aqui hoje para te ensinar o passo a passo de como fazer stories impossíveis de serem ignorados. E além disso, no final dessa aula eu vou te presentear com um cronograma de stories para você aplicar no seu dia a dia. Então fique aqui comigo até o final dessa live que eu vou revelar então a palavra-chave para você poder ter acesso a esse material. E além disso, eu tô aqui para te contar também que essa aula tem o intuito de lançar a segunda turma do ano de 2023 do curso Segredo do Digital 2.0, que é o curso onde eu ensino o caminho para conseguir ter sucesso dentro das redes sociais. Então, dentro desse curso, eu vou conseguir te ensinar o passo a passo que você precisa saber para aplicar no seu negócio para conseguir realmente ter resultados reais dentro do seu Instagram. Eu sei que pode parecer para você que tá um pouco bom demais para ser verdade, já deve ter ouvido falar de diversos outros cursos, mas o Segredo do Digital 2.0 ele foi criada a metodologia em cima da nossa experiência no marketing digital já há mais de 6 anos. Então, atendendo diversos clientes da agência 97K e também depois de diversos outros cursos, a gente decidiu compartilhar também um pouquinho do que a gente passa no nosso dia a dia e daquilo que dá realmente certo com os nossos clientes, né? Todos os resultados reais que eles tiveram, então nós trouxemos essa metodologia para dentro do curso. Então depois, no decorrer aqui da nossa live, eu vou te contar um pouquinho mais sobre esse curso para que você possa conhecer e entender tudo que vai ter dentro do Segredo do Digital 2.0. Então deixa eu te contar também um pouquinho sobre mim. Para você que não me conhece, eu me chamo Victoria de Souza Renner, mas todo mundo me conhece como Vicky Renner. Eu sou de uma cidade chamada Camaquã, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos a agência 97K, mas antes disso eu tive uma trajetória um pouquinho diferente. Eu sou jornalista de formação pela Universidade Federal de Pelotas. No decorrer da minha graduação eu acabei ganhando uma bolsa de intercâmbio, onde eu fui para a Universidade do Porto em Portugal fazer um semestre na Faculdade de Ciências da Comunicação. Me apaixonei pela cidade, me apaixonei por essa parte toda de comunicação e assim que eu encerrei a graduação, então eu decidi retornar. Passei no mestrado em marketing também na mesma Universidade do Porto, então cursei o mestrado em marketing e lá eu comecei a estudar um pouco mais sobre psicologia do consumo. Então a minha tese eu fiz sobre psicologia do consumo e ao encerrar então um estudo disso me despertou uma vontade ainda maior de conseguir perceber como as pessoas pensavam, como as pessoas consumiam. Então eu fui fazer uma pós-graduação na Escola Europeia de Negócios de Barcelona sobre inteligência emocional. Então no decorrer dessa minha pós-graduação eu consegui me aprofundar um pouquinho mais em como abordar as pessoas através das campanhas, né? Como conseguir acessar melhor essas pessoas para conseguir ter um resultado muito melhor naquilo que a gente estava oferecendo para os nossos clientes que a gente atendia. Depois, então, de encerrar essa pós-graduação, eu decidi retornar para Camaquã, a cidade onde eu nasci, para abrir, então, a agência 97K. A agência 97K, ela existe desde 2009 e hoje ela atende diversos segmentos, universidades, clínicas odontológicas, enfim, são diversos segmentos que nós atuamos, clientes aqui da nossa cidade, como clientes de outros estados e também clientes de outros países, o que é muito legal para nós, porque nos possibilita um know-how muito maior de conhecimento, né, de diversos segmentos para a gente trabalhar então dentro do marketing. E melhor ainda que eu tendo esse conhecimento em todos esses segmentos, eu consigo passar para vocês um conteúdo muito melhor, muito mais rico e realmente muito mais assertivo, tá? Eu tenho aqui do meu lado um notebook com alguns slides para poder seguir aqui o raciocínio para conversar com vocês. Então, se eu olhar um pouquinho aqui para o lado, é justamente para eu não me esquecer de passar por todos os tópicos que eu preciso, que são importantes, que eu quero trazer para vocês. Então, à frente da 97K, eu tive essa experiência muito rica, né? Então, nós decidimos criar esse curso para conseguir ensinar para esses outros profissionais que realmente querem aprender o passo a passo de como entrar nas redes sociais, né? De uma forma sem perder tempo, sem quebrar a cabeça, porque muitas vezes, quando a gente não tem uma orientação, a gente fica quebrando a cabeça para conseguir entregar um resultado que a gente gostaria, né? E é isso que eu quero que você consiga o resultado que você tanto deseja sem precisar ficar quebrando a cabeça ou fazendo tantos testes como a gente já fez aqui no início para diversos clientes.
Então, como eu falei para vocês, no final do curso eu vou disponibilizar um presente, e esse presente, esse cronograma de stories é o mesmo cronograma que a gente entrega para todos os nossos clientes. Então ele é um cronograma que já foi 100% aprovado e validado, que a gente tem certeza que vai trazer muitos resultados para vocês que estão nos assistindo. Vamos lá de conteúdo? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que houve uma mudança muito grande na forma das pessoas consumirem conteúdos, né? Há um tempo atrás, a gente precisava de uma grande quantidade de conteúdo nas redes sociais para a gente conseguir ser visto, conseguir ser notado. Então, as pessoas faziam posts, mais de um post, na verdade, por dia, né? Realmente era uma enxurrada de conteúdo, era post de manhã, era post de tarde, era post de noite. E agora, de uns tempos para cá, essa percepção de consumo, ela foi se modificando, né? Ela foi se moldando. Então hoje vale muito mais um conteúdo bem feito, bem pensado estrategicamente, do que uma enxurrada de conteúdo de forma aleatória, né? Então não se preocupe, primeiro de tudo, em ficar colocando, por exemplo, muitos stories ou muitos posts no seu feed, porque isso não vai te trazer o resultado. O que vai te trazer o resultado realmente é fazer esses conteúdos, essas publicações, de uma forma assertiva, de uma forma estratégica e pensada. Se vocês repararem, antigamente a gente tinha vinhetas no YouTube muito longas, muito extensas, que as pessoas gostavam de assistir. Hoje já nem isso, né? As pessoas não estão nem assistindo as vinhetas de YouTube, e os próprios criadores de conteúdo já diminuíram muito essas vinhetas. Quanto muito, elas têm 2, 3 segundos ali, porque as pessoas não têm mais essa paciência para assistir. Então não adianta você se preocupar em passar conteúdos muito extensos, muito longos, porque as pessoas elas não vão assistir. Inclusive nos áudios de WhatsApp, a gente tem a possibilidade de assistir acelerando, né? A gente pode assistir na velocidade 1.5, na velocidade 2, justamente porque as pessoas não estão com tempo, não estão com paciência. A gente quer as coisas de forma otimizada, de forma rápida e de forma objetiva. E eu gosto muito de trazer para as minhas aulas esses conteúdos objetivos. Eu quero aqui nessa aula te ensinar realmente conteúdo para você fazer lá a sua listinha do que você vai ter que aplicar e colocar no seu negócio, no seu dia a dia. Porque eu não quero ficar aqui 2 horas falando com você para você entender teoria, nem nada disso. Eu quero realmente te passar conteúdo prático, conteúdo validado, que funciona para você aplicar, né? De manhã, de tarde, de noite, dentro do seu trabalho, dentro do seu perfil. Outra coisa que a gente precisa ter noção muito clara é que o Instagram, ele faz parte do seu trabalho. O Instagram, ele não é só uma rede social para você olhar quando sobra um tempinho. O Instagram, ele precisa estar na sua agenda, né, de compromissos diários. Ele precisa estar na sua agenda ao longo do seu dia. Por quê? Porque nós precisamos ser vistos, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Então coloque na sua cabeça que a rede social ela precisa fazer parte do seu trabalho. Ela não é só um complemento, né? Ela é algo realmente importante que você precisa tirar o tempinho para aparecer ali. Se você precisar, coloque o despertador do seu telefone, coloque um horário na sua agenda de trabalho. O importante é que você entenda isso e coloque em prática, né, o seu uso dentro dessa ferramenta. Quando a gente quer resultado, muitas vezes a gente quer que esse resultado ele caia do céu. E o resultado não vai cair do céu. Eu lamento te informar se você acha que isso vai acontecer, porque não vai acontecer. Os resultados eles chegam de acordo com o esforço que a gente entrega, de acordo com o esforço que a gente está disposto a investir em alguma coisa. Então, para você ter resultado vindo através das redes sociais, vindo através dos seus stories, você precisa saber que você vai precisar se dedicar a isso, né? Quanto mais dedicação, mais esforço, mais constância você tiver, consequentemente mais resultados você vai ter. A gente fala de entregar também conteúdo de qualidade. Provavelmente você já deve ter visto diversos posts na rede social falando dessa importância de entregar conteúdos de qualidade. Mas o que são conteúdos de qualidade? Ah, Vicky, eu fico com medo de postar porque eu vou entregar todo o meu conhecimento ali nos posts, depois a pessoa não vai querer me contratar porque eu já falei tudo que eu tinha para falar na rede social. Pelo contrário, quanto mais conteúdo você entregar, quanto mais você mostrar que você sabe, mais você vai se posicionar como autoridade, como referência para aquelas pessoas que estão te seguindo. E se você acha que você não tem conteúdo suficiente para entregar, eu lamento te informar, mas você precisa estudar mais, porque eu tenho certeza absoluta que quanto mais você estuda, mais conhecimento você adquire e mais conhecimento você consegue entregar para a sua audiência. É muito importante também você anotar
bem grande aí, storytelling, né, que é uma palavra que está sendo muito utilizada dentro das redes sociais pelos criadores de conteúdo. O storytelling nada mais é do que a gente criar narrativas, criar histórias para conseguir entregar coisas alinhadas para os nossos seguidores, né? O que seriam conteúdos alinhados, por exemplo? Conteúdos bem amarrados. Há pouco tempo atrás, eu estava grávida. Agora vocês pensam comigo, fazia sentido eu simplesmente postar uma foto do bebê depois que nasceu de uma forma aleatória? Sem contextualizar para vocês o dia a dia da minha gestação, sem mostrar alguns perrengues, algumas dificuldades. Quando a gente vai contando essa historinha no dia a dia para os nossos seguidores, a gente vai fazendo com que essas pessoas se sintam conectados conosco. Logo, quando o bebê nascer, quando eu tiver a foto do nascimento, já tá todo mundo com um vínculo muito grande com aquele bebê. Tava todo mundo na expectativa daquele nascimento. Isso torna com que as pessoas se sintam preocupadas em acompanhar o meu perfil, se sintam preocupadas em saber o que está acontecendo e se sintam quase como da família daquele bebê. Ou seja, a gente consegue criar uma conexão muito maior quando a gente conta histórias. Se vocês forem analisar, eu tenho certeza que os posts que vocês mais gostam, dos profissionais que vocês seguem, grande maioria deles tem história. Você sabe a história desse profissional, você sabe quais foram os perrengues que eles passaram, quais são os perrengues que eles enfrentam no dia a dia, e é isso que você gosta de consumir, é isso que o seu seguidor vai querer consumir no seu perfil também. Tanto é que as novelas brasileiras fazem tanto sucesso, as séries, os filmes, as pessoas gostam dessas narrativas, dessas histórias. A gente se sente parte daquilo ali. Quando a gente termina, por exemplo, uma temporada de uma série, a gente se sente até meio órfão daquela família, daqueles personagens, porque a gente cria um vínculo muito grande. E é isso que a gente precisa que você faça no seu perfil. Aprenda a criar essas narrativas, essas histórias para envolver a sua audiência nesse processo do seu dia a dia, nesse processo do seu trabalho e até com você, né, como profissional. Uma dica estratégica muito importante, crie quadros no seu perfil. Por quê? Porque é importante que a sua audiência entenda que cada dia da semana vai ter algo diferente acontecendo. Não estou dizendo para você criar quadros todos os dias, mas se você tiver, por exemplo, um quadro na segunda-feira, que segunda-feira a tua audiência já sabe, que tu vai abrir ali uma caixinha de pergunta, por exemplo, vá criando, né, essa constância na cabeça do seu seguidor para que ele realmente entenda o funcionamento do seu negócio, entenda quando ele vai conseguir falar com você, né? Tudo isso é interessante para a gente conseguir ter esse acesso maior com o nosso seguidor. Imagina, por exemplo, se a Ana Maria Braga não falasse o bordão dela todos os dias, se os Chitãozinho e Chororó não cantassem a mesma música há tantos anos, né? Elas não ficariam tão marcadas. E elas só ficam marcadas porque existe essa repetição. Então não tenha medo de dizer, Vi, que eu vou ser muito repetitiva, não quero ficar parecendo repetitiva, então de repente eu não vou falar sempre a mesma coisa, ou não vou fazer sempre o mesmo ritual. Pelo contrário, essa repetição ela é muito importante, justamente para a gente criar essa memória na cabeça do nosso consumidor, tá? Então não tenha medo de ser repetitiva, porque isso é essencial para o seu consumidor, né, para o seu seguidor se conectar com você. Outra dica muito importante que você precisa colocar em prática depois dessa aula, tá? No mínimo 10 stories por dia. Meu Deus, Vicky, o que eu vou fazer 10 stories por dia? Aqui no decorrer dessa aula eu vou te passar diversas dicas de o que gravar para você colocar em prática. E por que 10 stories por dia? Porque é importante que a gente tenha pelo menos alguns stories para dividir ao longo do dia. Não adianta a gente fazer esses 10 stories, por exemplo, logo de manhã e passar o restante do dia desaparecido. É importante então que a gente tenha um pouco de stories de manhã cedo, no meio da manhã, no início da tarde, no meio da tarde e depois à noite. Por quê? Não sei se vocês já repararam, mas ali no Instagram a gente tem aquelas bolinhas lá em cima onde ficam os stories. Toda vez que aquela pessoa que você segue, que você acompanha o conteúdo com mais frequência aparece ali, é porque tem um stories novo. Aí você assiste, a pessoa desaparece das bolinhas, logo a pessoa volta quando tem um stories novo. Se a gente fica muito tempo sem colocar stories, a gente vai ficar muito tempo desaparecido da nossa audiência. Então a gente precisa ser lembrado por ela com frequência, tá?
Não adianta a gente ser só lembrado pela manhã ou pela noite. A gente precisa estar ali o dia inteiro construindo uma narrativa junto com o nosso seguidor, tá? Então espalhe esses 10 stories ao longo do dia. E quando eu tô falando 10, são pelo menos 10, tá? É a meta diária de vocês, 10 stories por dia. Não interessa se é feriado, se é sábado, se é domingo, se você tá cansado ou não tá cansado. Porque eu tenho certeza absoluta que mesmo cansado, você vai lá e bate o ponto no seu trabalho, você vai trabalhar. Ai, tô com dor de cabeça. Não interessa, você vai trabalhar, não vai? Então o Instagram é a mesma coisa. Instagram é trabalho. Stories é trabalho e você precisa se comprometer com isso, ok? É desconfortável, eu sei que é cansativo, que tem vezes que a gente não tá afim, que a gente tá cansado, mas faz parte. Por exemplo, eu falei pra vocês, eu ganhei bebê faz pouco tempo, e eu me lembro que quando eu tava grávida, tinha dias que eu tava assim muito enjoada, que eu fiquei praticamente 7 meses da gestação enjoada, e nem por isso eu deixei de trabalhar. Né? Então vai ser desafiador, é normal que seja, mas você precisa estar comprometida com o resultado que você quer ter. Você vai ter que gravar stories enjoada. Quando você estiver cansado, você pode lembrar de mim, dizer, ai, a Vicky quando estava grávida, vomitando, ela gravava os stories, ela aparecia. Não necessariamente, num dia que você não está muito legal, precise colocar seu rosto. Há diversas formas de gravar esses stories sem aparecer, tá? Mas o importante é que você se comprometa em aparecer. Não grave stories muito longos. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência para assistir. Que nem eu falei para vocês no início dessa aula, as vinhetas do YouTube já nem existem mais. Os áudios do WhatsApp são ouvidos de forma acelerada. Então não fique lá aproveitando aquele 1 minuto inteiro que você tem ali disponível nos seus stories falando. As pessoas não vão ouvir, lamento te dizer, por mais que você esteja preocupado em colocar um conteúdo bacana. A não ser que seja algo muito importante, um relato sobre alguma coisa, sobre alguma história, as pessoas não vão ouvir, tá? Então foque em fazer stories objetivos, tá? E não stories muito longos. Dê preferência por picar esses stories, de repente, a um stories que você falaria 60 segundos, divida então em 3 stories, porque daí as pessoas vão realmente acompanhar o que você tá falando, não vão perder o raciocínio e não vão sair dali, tá? É muito mais interessante que a gente seja objetivo nos nossos stories do que a gente traga informações muito longas, tá? Se a gente quer que as pessoas assistam, interajam conosco, tá? Próxima dica, varie o cenário. Por mais que você trabalhe o dia inteiro no mesmo escritório, olha Vicky, eu tenho aqui uma cadeira, uma mesa, um computador, e é isso aqui que eu trabalho o dia inteiro. Como é que eu vou estar variando o meu cenário? Bom, então, de repente, de manhã você vai gravar um stories assim. Aí daqui a pouco de tarde você vai virar e vai gravar assim. Assim, só na gente ir virando a cadeira, a gente já vai mudando o ângulo. E por que que isso é importante? Porque a gente vai mostrando para o nosso seguidor que a nossa vida se movimenta, né? A gente não quer gravar sempre e assistir conteúdos sempre iguais. Eu tenho certeza que quando você assiste stories de outras pessoas, você se interessa quando há este movimento. Então, por exemplo, façam stories na sua casa, façam stories no seu escritório de um ângulo, no seu escritório de outro ângulo, né? Dentro do seu carro dirigindo já é um outro cenário, na pracinha com seu filho já é outro cenário, né? Então vá variando esses cenários porque isso dá um dinamismo muito maior para o seu perfil e as pessoas vão se sentir muito mais interessadas em assistir os conteúdos que você está passando. Tá? A mesma coisa com o cenário é a nossa roupa. Imagina se a gente acorda de manhã, passa o dia inteiro gravando stories com a mesma roupa, por exemplo. Vicky, mas como é que eu vou estar trocando de roupa? Ah, um pouco tu tá de casaco, um pouco tu tá sem casaco, tá com blazer, tira o blazer. Vá variando, tá com óculos, daqui a pouco tá sem óculos, já são acessórios diferentes que já vão então passar uma imagem mais dinâmica para quem tá assistindo. Então tente variar esses pequenos detalhes como roupa, acessórios, cenários ao longo do dia, para que as pessoas então tenham essa vontade maior de assistir os seus stories e acompanhar os seus conteúdos. A mesma coisa são com os ângulos, né? Vá variando, alternando os ângulos. Que nem eu falei pra vocês, um pouco com a cadeira de frente, daqui a pouco vira a cadeira de lado, né? Não precisa gravar, por exemplo, todos os stories pra cima, Vicky, mas aqui de cima, assim, eu fico mais magra, me emagrece, gente. Não interessa, né? A gente precisa fazer stories como tem que ser feito e não do jeito que você acha que é mais bonito. Então vá variando esses ângulos, todos esses detalhes, porque são muito importantes na hora de você passar essas mensagens que você quer para sua audiência.
as fontes e as cores dos stories que a ferramenta possibilita que a gente use, é importante que você siga um padrão, assim como a sua própria identidade visual. Como assim, Vicky, seguir um padrão? Na sua identidade visual, eu tenho certeza que você tem lá uma paleta de cores, né, que você segue no seu perfil, e caso você não tenha, é importante que você pense nela. Você precisa ter uma paleta de cores. Não dá para um dia você fazer um post verde, outro dia fazer um post azul, outro dia fazer um post roxo, um post laranja, vai ficar parecendo um carnaval, né, uma escola de samba. Só que vocês não são uma escola de samba, então é importante que vocês façam realmente a escolha, utilizem uma escolha que faça sentido para o negócio de vocês, né? Que comunique com aquilo que vocês querem passar para os seguidores de vocês, e a mesma coisa nos stories. Vão utilizar lá uma cor? Utiliza uma cor que faça sentido para o perfil de vocês. Né, da área da saúde, geralmente o pessoal utiliza tons mais pastéis, né? Não vai de repente colocar um roxo fluorescente se você é dentista, né? Não vai fazer muito sentido, né? Ou de repente um amarelão, também não vai fazer muito sentido, por exemplo, você que é da área da saúde. Então escolha cores para trabalhar que façam sentido para aquilo que você oferece enquanto profissional, né? Para a área que você atua. Quando você decidir essas cores, essa fonte que você vai usar, tente manter esse padrão, não fique variando. Se você for ver lá, no próprios stories a gente tem fontes mais infantis, a gente tem fontes mais sérias, então opte por fontes que vão remeter à autoridade, que vão remeter para o seu seguidor que você é um profissional sério, e não utilize, por exemplo, fontes infantis. Se vocês olharem, por exemplo, cartazes de filmes infantis tendem a ter fontes infantis, imagens mais coloridas, né? Desde que seu público não seja um público infantil, você precisa ter atenção nesse detalhe e não utilizar, por exemplo, esse tipo de fonte, tá? Uma coisa que existe uma discussão muito grande é a questão do belo, do bonito. Ah, Vicky, mas a beleza ela é subjetiva. Ela é subjetiva, mas por mais subjetiva que ela seja, nós, seres humanos, gostamos do que é belo. Tá? Gostamos do que é organizado, do que é limpo. Por mais que você seja bagunçado no seu dia a dia, eu tenho certeza absoluta que você vai apreciar algo bonito, algo em ordem. Então o seu perfil tem que ter essa qualidade também. Tem que ser um perfil bonito, tem que ser um perfil bem construído, né? Mostrar que você se preocupa com os detalhes, que você vai se preocupar em deixar a sua casa organizada, né? Quando eu falo em casa organizada, é um perfil organizado. Quando você for fazer uma foto para os seus stories, um vídeo para os seus stories, se preocupe em mostrar o belo. O que seria isso na questão prática, por exemplo? Bom, digamos que eu vou fazer uma foto de um hambúrguer. Eu posso fazer uma foto de um hambúrguer com um fundo bonito, com um prato que não chame muito atenção. O hambúrguer, ele precisa estar suculento, né? Isso é belo para quem está assistindo, isso dá vontade de comer. Agora, se eu for tirar uma foto de um hambúrguer num prato todo listrado, ou num prato todo de bolinha, vai chamar atenção para o prato e não para o hambúrguer, né? Vai parecer que tem muitas informações naquela imagem e isso vai fazer com que a sua mensagem não seja passada de forma clara para o seu seguidor. Então isso é um detalhe que mostra ordem, que mostra organização. Então, por exemplo, quando você for fazer esse tipo de foto do seu produto, você tem atenção a esses detalhes. Ou se você for fazer uma foto de algum serviço que você presta, também cuide desses detalhes, né? Se é foto de comida, preste atenção, a comida está suculenta, a comida está bonita, qual é o prato que está sendo servido, esse prato ele está limpo, ele é liso, ele é estampado, ele chama atenção, ele não chama, ao redor desse produto está limpo, não está? Tenha esse cuidado, as pessoas apreciam muito o que é belo, o que é feito de forma pensada e organizada, tá? O que é bonito vende, independente da gente gostar disso ou não, tá? A gente tem uma frase na agência que a gente utiliza muito, que é menos é mais. Várias pessoas utilizam também essa frase, mas a gente utiliza muito aqui porque o menos, ele sempre vai ter a opção da gente colocar algo caso falte. Quando a gente coloca demais, imagina tipo sal na comida, quando a gente salga a comida, às vezes é difícil a gente reverter aquilo ali, né? E quando a gente coloca pouco sal, a gente pode dar mais uma pitadinha de sal. Então sempre opte por fazer conteúdos mais limpos, fotos mais limpas, mais clean, né? Porque se precisar você colocar alguma informação ou adicionar depois, é muito mais fácil do que fazer fotos poluídas, fotos carregadas. Você tem esse detalhe porque é muito importante. Tem
uma frase que eu gosto muito de dizer, que todo mundo adora, inclusive no último curso que eu dei também, várias pessoas me trouxeram essa característica, vi que eu também percebo isso, eu também sinto isso. Pelo amor de Deus, gente, o Stories, ele é vertical, ele não é torto. Vocês parem de fazer Stories torto, porque a ferramenta, se vocês forem ver, ela acompanha o formato do smartphone, né, que é um formato vertical. Quando for fazer foto pro Instagram, pros Stories, é vertical, não é foto horizontal. Por quê? Porque não vai encaixar. O Instagram até fez agora uma opção de layout para a gente colocar diversas fotos de diversos tamanhos para que elas fiquem encaixadas dentro do formato vertical. Então pare de ficar recortando as suas fotos e colocando lá, sobrando um pedaço em cima, um pedaço embaixo. Gente, fica feio, fica na cara que você não tem cuidado, que você não sabe fazer stories. Então se preocupe com esses detalhes, porque os detalhes eles comunicam muito, tá? Stories é vertical, não entorte os stories, não entorte a sua foto, não entorte o seu texto. Toda vez que você entorta alguma coisa, a pessoa tem mais dificuldade de ler ou de entender a mensagem que você está passando. Então, sempre na vertical, o texto bonitinho. Inclusive, a ferramenta, ela disponibiliza para você verificar se a informação ela tá no meio, vai aparecer uma listrinha azul. Se ela tá reta ou não, vai aparecer um pontilhado amarelinho. Faça esses testes ali no seu perfil, vá vendo, porque ele te oferece isso justamente porque a rede social, ela quer que você faça stories no formato correto, tá? Então, muito claro isso pra vocês, stories é vertical, não é torto. O texto que você vai colocar nos stories é vertical, não é torto. Se você, por alguma vez, tiver o descuido de colocar algo torto, você vai lembrar de mim, eu tenho certeza, você vai sonhar comigo dizendo, não coloque fotos tortas, não coloque texto torto, ok? Combinado? Tenha isso na sua cabeça. Seguindo o baile, então, olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô me virando pra ler o tópico no computador. E ao mesmo tempo que eu tô me virando, eu tô balançando a minha cadeira atrás. Tem gente que tem mania de gravar stories assim. E aí ficam falando e ficam girando a cadeira. Ficam falando, ficam girando a cadeira. O que que acontece? A pessoa fica olhando a cadeira e não presta atenção em você. A mesma coisa se seu cenário tá feio atrás. Aqui eu tô com um cenário lindo, graças aos meus meninos aqui da 97K. Mas se eu tivesse com um cenário feio, ou com um colchão de fundo aqui, porque a gente já recebeu, gente, um segredo, tá? A gente já recebeu aqui na agência, uma vez, um vídeo de um cliente, que ele gravou assim, com o smartphone dele, e atrás a porta tava aberta e tinha um colchão em pé. E ele sim, nos mandou aquele vídeo pra publicar na rede social. Óbvio que a gente não publicou, mas assim, vocês precisam começar a ter filtro, né, galera? Porque milagre, a rede social, ela não vai fazer por vocês. Vocês precisam se atentar a esses detalhes, tá? Então não fique girando a cadeira, não fique se movimentando muito rápido. O processador do seu smartphone pode ser que ele não seja tão bom, então não adianta você dizer, ai, olha aqui que lindo esse cenário, ai, olha aqui que lindo esse produto. Não vai aparecer, a pessoa não vai conseguir ver nada. Vai filmar, filme devagarinho, mostre os detalhes. As pessoas precisam se sentir dentro do seu estabelecimento, tá? Então não cause esses ruídos na comunicação, porque vão ser prejudiciais para você. Digamos que você venda calças, tá? A gente tá no inverno agora, por exemplo. Tem uma calça lá na sua loja que essa calça ela tem pelinhos por dentro, né? Ela é gostosa, ela é macia. No inverno, o que a gente busca? A gente busca produtos gostosos, fofinhos, que façam que a gente se sinta em casa, né? Se sinta de pijama no sofá com aquela mantinha. Então, por exemplo, digamos que você tem esse produto, agora você vai tirar a foto dessa calça num cabide? Ok, mas depois o que você tem obrigação de fazer para o seu cliente? Pegar a calça, desvirar ali na perna, mostrar pertinho um vídeo que mostre que tem pelinhos, que os pelinhos são macios, são fofinhos, mostrar que a calça tem stretch, que ela estica, que ela não vai apertar, mostrar o tecido, mostrar a composição, para mostrar realmente o valor do seu produto. Você precisa fazer com que o seu cliente se sinta dentro do seu estabelecimento, independente de você vender produto ou vender serviço, tá? Coloque o seu cliente dentro da sua loja. Eu tenho certeza que se você não está numa loja, por exemplo, no shopping, você tem um acesso limitado, né, de pessoas que visitam o seu estabelecimento. Quando você coloca nos stories, 100, 200, 300, 400 pessoas entram dentro da sua loja e olha a baita chance que você tem de vender. Se você num dia, às vezes, tem 10, 15 clientes, na rede social você vai ter
quádruplo. Você vai ter muito mais clientes entrando na sua loja. Então você tem uma oportunidade gigantesca de mostrar os seus produtos e mostrar bem, mostrar realmente para vender de uma forma assertiva, uma forma pensada. Faça então esses vídeos com cuidado, com boa vontade. O que você gostaria de ver naquele produto se você estivesse procurando uma calça? Então grave esse vídeo pensando se você fosse o consumidor. O que você gostaria de saber daquela calça? Quais são as informações que você quer saber? Ela é cintura alta, ela é cintura baixa? Como é que ela veste? Vista, tira uma foto, mostre como aquele produto fica no corpo. Às vezes a gente mostrando como o produto fica no corpo, ele se vende muito mais fácil do que apenas mostrando um produto no cabide, tá? Então, sem preguiça. Stories não pode ter preguiça, tá? Stories faz parte do seu trabalho, faz parte do seu dia a dia e não pode ter preguiça para gravar stories. O seu cliente, o seu consumidor, o seu seguidor, ele precisa ver que você tem disposição de fazer isso, tá? Ele não quer ver ninguém com preguiça. Só da gente ver um stories gravado com preguiça, a gente vê na hora que é um stories gravado com preguiça e a gente vai pegando o ranço das pessoas, gente. Imagina se eu fosse dar uma aula para vocês falando assim... Pois é, aí nos stories, vocês fazem assim, fazem assado, vai dar 10 minutos de aula, vocês vão estar o quê? Dormindo. Então eu preciso botar minha voz pra fora, eu preciso botar energia no que eu tô fazendo. E a mesma coisa nos stories. Se vocês forem gravar stories com preguiça, as pessoas não vão assistir. Além das pessoas ficar com ranço de você, não assistir os seus stories, elas vão desvalorizar o que você tá oferecendo, o seu produto ou serviço que você faz. Imagina se eu for fazer uma unha, você é manicure, tá? Cheguei lá pra fazer a unha com você, sem ver stories nenhum seu, beleza, eu vou ter uma impressão. Agora, se eu vejo os seus stories, provavelmente ou eu vou ficar inclinada a marcar um horário com você ou a não marcar um horário com você. Tudo vai depender da percepção que eu tiver de você nos seus stories. Se você me passou uma mensagem de que é simpática, de que é acessível, de que se preocupa com o seu cliente, com certeza eu vou marcar um horário com você. Agora, se você tem uma cara de preguiçosa, tá lá sempre morrendo, acabada nos stories, com umas olheiras sem fim, gente... Já basta gente feia de manhã que a gente acorda, né? A gente não quer olhar pra cara feia. E eu tenho certeza absoluta que quando você vai receber o seu cliente, você tem um mínimo de cuidado. E é a mesma coisa que você precisa ter nos seus stories. A gente não atende cliente de pijama, certo? A gente não atende cliente sem pentear o cabelo. A gente não atende cliente sem passar um batonzinho. Para aparecer nos stories é a mesma coisa. A gente tem às vezes o filtro, né? Que ele salva um pouquinho a galera durante o dia. E eu também utilizo o filtro, porque realmente a gente precisa às vezes para se sentir bem, para se sentir mais confiante, né? Mas tente se cuidar na hora de aparecer nos stories. Profissionais desarrumados não vendem. Não adianta a gente querer dizer que o que vale é a essência do profissional. Claro que a essência do profissional vale, mas o jeito que o profissional se veste, se porta, fala, isso também conta muito, principalmente na hora de agregar valor para esse profissional. Então tenha cuidado com o jeito que você imposta a sua voz, com o jeito que você aparece nos seus stories, com o jeito que você fala com o seu cliente através dessa ferramenta. Que nem eu falei, a gente tem acesso a muitas pessoas através dos nossos stories. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque isso é muito, muito, muito importante. Eu sei que eu tô falando que várias coisas aqui são importantes, inclusive eu devo estar sendo bem repetitiva, porque tudo eu digo que é importante, mas na verdade tudo realmente é importante, tá? Então... eu tô sendo repetitiva, mas eu quero que vocês entendam que os detalhes, eles importam. Os detalhes, eles fazem diferença na hora do cliente escolher você e não o seu concorrente, tá? Não faça as pessoas ficarem saindo dos seus stories. E como as pessoas ficam saindo dos seus stories? Por exemplo, toda vez que a gente fica repostando muitas coisas, tá? Se você for repostar alguma coisa, deixa pra repostar ao longo do dia. E não repostem várias coisas, né? Porque toda vez que a pessoa sai ali do seu perfil pra ir para um outro perfil, o Instagram entende o quê? Que a pessoa quer ir para outro perfil e não ficar no seu, porque o seu não está interessante. Então, todas essas mensagens, elas comunicam muito para o algoritmo. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, tá? Evite fazer esses reposts, então, no início do dia e muitos reposts ao longo do dia. Muito obrigada, Diego Costa, que deu um play em alguma coisa no meio da nossa aula. Mas nós vamos cortar isso? Não, esse é o nosso dia a dia, então pode deixar aí, rapaziada da edição, tá? Coloque ferramenta de edição dentro dos seus stories. Como a gente estava falando de engajamento, as ferramentas de interação, elas são muito, que nem eu falei várias vezes hoje, importantes, tá? Elas vão comunicar para o algoritmo que as pessoas estão interagindo com o seu perfil. Mas na hora de colocar essas ferramentas de interação, por exemplo, digamos que seja uma enquete ou um emojizinho para as pessoas reagirem, não coloquem
no cantinho, do lado ou muito em cima, porque fica difícil das pessoas clicarem. Inclusive tem gente aqui nos bastidores que precisa ouvir esse recado. Então vou falar de novo, coloquem no meio de forma centralizada, porque quando a pessoa clicar, realmente ela vai conseguir reagir. Quando a gente coloca muito no canto, acontece da gente pular o story sem conseguir reagir. Então o Instagram, ao invés dele entender que a gente está reagindo com aquela publicação, ele entende que a gente está pulando os stories. Ou seja, prejudica o nosso engajamento, tá? Então, ferramentas de interação sempre centralizadas o máximo possível para facilitar, então, que o seu seguidor consiga clicar ali e interagir com o seu conteúdo. Fora que centralizado, tu tem menos perigo de errar, porque no meu não tava cortando tanto. Agora no teu, da tela maior, ele cropa e aí ele corta o botão. Então é verdade. Uma informação aqui que a galera tá me alertando, que é super importante também, que a gente precisa ter cuidado, os smartphones eles têm telas diferentes. Então alguns cropa mais do que o outro, né? O que é cropa? Dá um zoom. Então pode ser que mude a informação que você está colocando. Se você prestar atenção, o próprio Instagram ele tem uma barrinha que ele delimita ali como se fosse uma margem de segurança do seu conteúdo. Então não coloque as informações muito para ponta, nem para o lado, nem para baixo, nem para cima, tá? Tente deixar sempre o mais centralizado possível e dentro dessas margens de segurança, tá? Eu falei para vocês também, que eu tava me lembrando aqui, sobre a questão de impostar a voz. E um detalhe importante é que quando a gente não imposta a nossa voz para conversar com o nosso seguidor, a gente não transmite confiança. E quem é que vai querer contratar um profissional que não passa segurança, não passa confiança? Vicky, mas eu tenho muita vergonha de gravar. Gente, paciência, você vai aprender a utilizar técnicas que vão te deixar mais seguro. Por exemplo, né? A roupa que você tá vestindo pode ser que te deixe mais seguro, a maquiagem, os acessórios, tudo isso vai te deixar mais seguro. Mas é igual andar de bicicleta. A primeira vez você vai cair um tombo, vai ralar os joelhos, né? A segunda vez talvez não caia tanto. Na terceira vez você já vai estar maiorzinho, melhorzinho. Na quarta vez você tira a rodinha. Na quinta vez, na décima, você tá correndo lá na rua de bicicleta. E a mesma coisa nos stories. Então não se julgue, porque é normal que no início não saia 100% bom, não saia 100% do jeito que você gostaria, mas faça. Porque no treinamento, né, você vai conseguindo aperfeiçoar os seus stories. Mas uma coisa é legal da gente pensar, por que você é tímido? Do que você tem medo? De qual julgamento você tem medo? Por que você não se sente confiante? Você está tão preocupada em alguma coisa com você que você não gosta? Tem como corrigir isso? Não tem? Ou você está preocupada com o julgamento do outro? Se você está preocupada com o julgamento do outro, eu lamento te informar, mas você não deveria. Por quê? Porque o outro não paga a sua conta, o outro não tem nada com isso, não tem nada a ver com a sua vida, tá? Então assim, foca em você, em fazer o seu trabalho bem feito, em entregar o melhor que você pode, dentro das possibilidades que você tem. Porque às vezes você não tem um telefone tão bom para gravar, mas não é por isso que você não vai gravar os seus stories. Você precisa gravar os seus stories mesmo com um telefone um pouco inferior. Conforme o tempo for passando, você vai evoluindo, adquirindo um smartphone melhor, um telefone melhor e vai conseguindo sim ir aprimorando, né, a sua entrega. Evite sumir por dias. Antes de eu terminar esse raciocínio, eu vou tirar esse copo daqui, porque tá aparecendo também água e a gente já falou em ter cuidado com o cenário. E esse copo aqui eu tenho certeza que vai roubar a atenção de vocês, porque ele não está ornando, que nem dizia uma colega nossa, com o cenário que a gente está propondo para vocês. Então a gente está propondo um cenário profissional. E aí se eu chego aqui com um copo de plástico horroroso, é óbvio que vai chamar a atenção para vocês, tá? Então a gente precisa cuidar esses detalhes que são importantes. Seguindo o raciocínio, então, evite sumir por muitos dias. A gente não pode ser uma intrusa no nosso próprio perfil. As pessoas estão lá nos seguindo porque querem acompanhar o nosso trabalho, porque querem acompanhar o nosso dia a dia. Então, toda vez que a gente some e desaparece, a gente diz para o nosso Instagram que a gente não é constante, isso não ajuda em nada com o nosso engajamento, né? Isso não ajuda em nada a relação do algoritmo conosco. Então a gente precisa ser constante. A constância, ela vai entregar o resultado, né? Ela é responsável por grande parte do seu resultado. Tenha isso na sua cabeça. A constância, ela vai fazer com que você seja lembrado pelo seu cliente, que você seja lembrado pelo seu seguidor e que também a rede social lembre de você na hora de entregar os seus conteúdos para outras pessoas, tá? Toda vez que você desaparece, é como se você tivesse que começar todo aquele trabalho de formiguinha de novo. Então tente não desaparecer, ter essas lacunas tão grandes, tá?
Outra coisa, não fale sobre só o que você faz, senão vai ficar chato. Imagina se o dia inteiro eu falasse de Instagram, o dia inteiro eu falasse de marketing, de rede social. As pessoas iam ficar saturadas. Então, durante o nosso dia, a gente tem que ter pílulas de conteúdos diferentes. Não tô dizendo que eu tenho que ficar expondo a minha vida pessoal, não é isso. Mas eu posso intercalar, por exemplo, com coisas paralelas ao meu trabalho que façam sentido para mim enquanto pessoa profissional, que vá ajudar, por exemplo, a passar autoridade para vocês que estão seguindo, né? Que vai ajudar a complementar isso para vocês, essa imagem, essa mensagem que eu quero passar. Então, dê essas pílulas no decorrer do seu dia de humor, se fizer sentido para o seu nicho, de descontração. Elas são importantes para dar esse respiro. A gente não gosta de só ficar estudando o dia inteiro, né? A gente gosta também de ter esses momentos de descontração, de ver o lado pessoal, de ver os bastidores do negócio. Por isso que é legal a gente compartilhar também os bastidores do nosso negócio com os nossos seguidores. Não esqueça que no final dessa aula eu vou liberar uma palavra-chave que vai fazer com que você tenha acesso a um cronograma de uma semana de stories para você seguir e implementar no seu negócio. Mas eu só vou dizer essa palavra-chave bem no finalzinho da aula, então para saber se você está assistindo, ok? Toda vez que você for colocar texto nos seus stories, preste atenção com contraste. O que eu quero dizer com isso? É preciso que as informações elas fiquem legíveis. Não adianta você escrever lá com fontes muito rebuscadas ou uma fonte branca em cima de um fundo branco, de um fundo muito claro. Vai ser difícil para as pessoas lerem. E quando é difícil ou quando é torto, que nem eu falei anteriormente, as pessoas não vão receber aquela informação da maneira que você gostaria, tá? Então tenha esse cuidado na hora do contraste. Se é uma fonte clara, coloque num fundo escuro. Se é uma fonte escura, coloque num fundo claro, né? A gente tem como colocar uma tarja atrás das palavras nos nossos stories também, que é uma forma de ajudar nesse contraste. Então faça boas escolhas na hora de colocar textos dentro dos seus stories. Justamente porque a gente tem pessoas também que têm dificuldade de visão, que estão ali lendo os nossos conteúdos, né? Pessoas que não enxergam tão bem. Então não adianta a gente colocar informações muito pequenas, muito poluídas. Esses detalhes, eles vão também ser responsáveis por a gente conseguir transmitir a comunicação ou não para o nosso seguidor. E a comunicação, ela só pode ser considerada eficiente quando a pessoa do outro lado recebe aquilo que a gente está querendo dizer. Então não fique se achando aí super comunicador se a pessoa não está entendendo o que você está dizendo, tá? Não adianta você achar que você está dizendo de forma clara ou você achar que está transmitindo alguma coisa que você gostaria se do outro lado a pessoa não está entendendo o que você está querendo passar. Toda vez que tem algo muito poluído, as pessoas ficam com preguiça de ler, tentar decifrar aquela informação. Então o que acontece? A pessoa pula os seus stories e não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa fique nos seus stories, né? Se preocupe com o que está ali escrito e receba aquela mensagem. Outra coisa que você precisa colocar no seu dia a dia, tá? Não tô falando para colocar todos os dias, mas sim intercalado nos seus conteúdos. As suas micro-vitórias. E o que são micro-vitórias? São casos de sucesso que você conseguiu fazer, que você conseguiu entregar, né? Então, antes e depois, colocar resultados, feedbacks, depoimentos, cursos que você tenha feito, falar sobre você ter vencido algum problema, alguma situação no seu trabalho, algum caso que você conseguiu resolver de algum paciente. Olha, Vicky, tem uma paciente que chegou aqui com um determinado problema, por exemplo, né? Eu consegui resolver dessa forma. Então, traga esse caso, mostre no seu perfil, porque isso é uma micro-vitória que você tem daquilo que você oferece enquanto profissional. Quando as pessoas conseguem ter acesso a essas informações, a gente consegue ser vista muito mais como autoridade, a gente consegue ganhar muito mais credibilidade e fazer com que essas pessoas lembrem de nós quando elas tiverem problemas parecidos, por exemplo, né? Eu vou disponibilizar para vocês, que nem eu falei, esse cronograma de stories. Mas além desse cronograma, que é uma forma mais macro de como você pensar nessa estrutura, você pode fazer em cima desse cronograma o seu próprio cronograma para colocar coisas que façam sentido para o seu nicho, coisas que façam sentido para o seu dia a dia. Então se organize dessa forma, porque às vezes é muito mais fácil quando a gente consegue ter um roteiro para seguir, a gente consegue se comprometer muito mais, né? Se a gente está conversando com uma cliente nossa
nossa, e ela disse assim, Vicky, eu sei que eu tenho que comer, mas quando eu vou na Nutri, ela me passa um plano alimentar. Então é muito mais fácil para eu seguir esse plano alimentar. Então quando você faz esse roteiro, esse planejamento dos stories que você precisa fazer, vai ser muito mais fácil de você conseguir executar aquilo que você está se propondo a fazer do que simplesmente ter na sua cabeça, eu preciso fazer. Mas quando você desenha isso, você consegue se comprometer muito mais em fazer. Toda vez que você for fazer, por exemplo, colocação de interação nos seus stories, caixinha de pergunta, enquetes ou testes, é importante que você faça uma sequência em torno dela. Por quê? Porque senão você vai colocar lá uma caixinha de pergunta do nada, de uma forma aleatória, tipo, bum, explodiu o universo, caiu a caixinha de pergunta ali, ninguém vai interagir, porque não tá fazendo sentido nenhuma pessoa colocar nenhuma pergunta ou nenhuma informação ali. Então, quando você quiser saber algo, explique o porquê você tá querendo, né? O que você quer com aquilo ali, fale sobre aquilo ali, fale sobre aquele problema, sobre aquela dificuldade, sobre aquele caso, aquele produto, e aí sim, na sequência, coloque uma caixinha de pergunta ou coloque uma enquete, tá? Não coloque essas ferramentas de forma aleatória, porque senão realmente ninguém vai interagir com você e você vai passar ali e depois vai ficar chorando. Ai, ninguém responde minhas caixinhas, ninguém interage comigo, que tristeza, ó céus, ó Deus. Entendeu? Vocês precisam colocar essas narrativas para as pessoas entenderem o porquê que é importante que elas comentem ali. Mas caso vocês estejam no início, estejam colocando essas caixinhas e ninguém responda, você pode colocar para você mesmo algumas perguntas naquela caixinha, que são perguntas que faz sentido para você responder para os seus clientes. Por exemplo, Vicky, as perguntas que mais me fazem são essas, essas e essas. Então você mesmo coloca na sua caixinha de pergunta e você se responde. Por quê? Porque é do seu interesse que as pessoas vejam informações sobre aquele conteúdo, tá? Então utilize essa carta na manga para se nesse início ninguém interagir com você ou demorar um pouquinho para interagir. Quando as pessoas veem que as pessoas estão interagindo, elas se sentem mais à vontade em colocar uma pergunta também ou a participar junto com você. Então mostre que está acontecendo esse movimento. De repente no primeiro dia as pessoas não vão mandar perguntas na sua caixinha, mas no terceiro, quarto, enquanto elas forem vendo que você está fazendo aquilo de uma forma frequente, que você está ajudando outras pessoas, elas vão se sentir mais confortáveis em participar junto com você, tá? E a gente, como bom brasileiro, né, nós somos metidos, principalmente na vida alheia, a gente adora uma fofoca, a gente adora se meter. Então faça com que o seu seguidor participe das escolhas junto com você. Digamos que você está num escritório novo, tá reformando, tá organizando. Gente, pinto de azul ou pinto de cinza, bota lá as duas opções. Deixem as pessoas participarem junto com você. Qual o look do dia? Blusa verde ou blusa preta? Coloca lá, as pessoas elas vão interagindo, as pessoas gostam de fazer parte, né? Eu coloquei já, por exemplo, o nome da girafa do meu filho, botei lá uma enquete com 3 nomes de girafa que mais apareceram lá para decidir o nome da girafa, as pessoas participaram e, gente, as pessoas participam muito. Pode parecer fútil, pode parecer algo pequeno, mas as pessoas participam muito. E quando o algoritmo vê que as pessoas estão participando, estão interagindo, é porque a sua rede social é relevante. Então, consequentemente, ele vai te entregar, vai entregar o teu perfil para outras pessoas. Tá? Então, às vezes, coloque essas enquetes, entre aspas, mais bobinhas, mas não menos relevantes, porque elas podem ajudar nessa conexão desse seu seguidor com você e também elas vão ajudar no engajamento, no seu perfil, né, para o algoritmo te entregar para outras pessoas. E é isso que a gente quer, cada vez mais clientes, mais engajamento, mais pessoas assistindo os nossos conteúdos. Inclusive no curso Segredo do Digital 2.0 a gente tem lá uma aula que mostra de forma prática de como aplicar essas ferramentas dentro dos stories, aonde que clica, como coloca o texto, aonde coloca o texto, como diminui, como aumenta, como escolhe a cor. Então uma aula realmente bem prática para mostrar para vocês o passo a passo de como fazer um stories bem bonito, um stories bem feito, bem construído, porque às vezes a gente fica falando o que precisa ter e às vezes vocês ficam com a dúvida, Vicky, mas eu não sei onde clica, eu não sei onde é que eu devo posicionar determinado elemento da foto, por exemplo. Então lá no curso a gente tem aula, por exemplo, de como tirar foto com o celular para colocar nas suas redes sociais. Tem foto de como editar esses vídeos no celular também para colocar tanto nos stories quanto nos reels. E tem também a aula prática de como montar esses stories, como posicionar,
como criar os textos, enfim. Super prático para realmente você não ter mais desculpas de não conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Além disso, nós adoramos fazer parte de algo maior, né? De algo além do nosso individual. Por isso que os grupos, as redes, as tribos são tão consolidadas nas redes sociais. E uma empresa que faz isso muito bem é o Netflix. Se vocês tiverem um tempinho, corram lá no perfil do Netflix e utilizem como case, porque é super rico de informações de como a gente forma tribos, a gente forma grupos, né? Eles têm lá pessoas que são apaixonadas por determinadas séries. São um grupo, então, de pessoas que fazem parte de algo maior além de si próprio. São pessoas que têm interesses em comuns. Então, toda vez que você conseguir formar um grupo dentro da sua rede social, né, uma tribo dentro dos seus stories, fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a algo, com certeza você vai ter resultado muito melhor. Porque as pessoas adoram se sentir parte de algo. Assim como eu falei para vocês que elas adoram construir algo juntas, elas adoram se sentir fazendo parte disso. E a conexão tem um poder muito grande na hora da venda, porque a gente compra de quem a gente confia e a gente confia em quem a gente se conecta. Então é um círculo que a gente precisa estar sempre alimentando, gerando conexão para gerar confiança, para conseguir, consequentemente, gerar venda. Eu, por exemplo, às vezes faço análise de perfil ou de stories dentro do meu perfil do Instagram. E uma coisa que você também pode fazer, por exemplo, digamos que eu vou analisar o perfil de uma contadora. Então, logo no primeiro stories eu digo, olha, o perfil escolhido foi o perfil de uma contadora. Aproveita e envia esse stories para sua amiga, para o seu amigo que também é contador. Então, dentro dos seus stories, você pode direcionar o que você gostaria que a pessoa fizesse, né? Consequentemente, quando ela envia para outras pessoas, o algoritmo também entende que a sua rede social ela é relevante. Então, todas essas ações que vocês puderem direcionar para a audiência de vocês, vocês devem fazer. Tá? Então, digamos, estou gravando um stories que é para a contadora, já estou avisando o pessoal que é para a contadora para eles enviarem para os amigos contadores deles, porque eu tenho certeza que sempre alguém vai ter um amigo contador. Ou, é um stories para salão de beleza. Gente, envie esses stories para quem é profissional da beleza. Sempre vai ter alguém enviando, isso ajuda também no engajamento de vocês e também a divulgar o perfil de vocês para outras pessoas novas, para que essas pessoas venham até o perfil de vocês, né? Consequentemente, estão mais seguidores para o perfil de vocês. A gente tem também como analisar dentro dos nossos stories algumas métricas. Quantas pessoas enviaram, quantas pessoas avançaram, quantas pessoas voltaram, quantas pessoas clicaram no link que você colocou. Então tenha esse cuidado, essa preocupação em analisar também as métricas dos seus stories. Isso é muito legal porque nos dá um poder muito grande de informação. Quanto mais informação a gente tem do que as pessoas estão gostando, estão compartilhando, né, estão interagindo, mais a gente pode colocar esse tipo de conteúdo dentro do nosso cronograma de stories para, consequentemente, ter muito mais sucesso naquilo que a gente está fazendo, porque daí a gente vai estar fazendo stories de uma forma muito mais estratégica, baseada naquilo que os nossos seguidores estão querendo, tá? Por exemplo, na própria caixinha de pergunta, a gente pode questionar os nossos seguidores o que é que eles estão querendo consumir no nosso perfil. Então, se a gente está num dia, numa semana sem ideias, a gente pode perguntar para os nossos seguidores o que eles querem, que tipo de conteúdo eles querem que a gente aborde. A gente pode colocar lá 3 opções na nossa enquete, por exemplo, contador, MEI, PJ ou limitada, sei lá, tô dando exemplos aleatórios. As pessoas vão dizer, eu quero mais conteúdo sobre MEI. Então pronto, tua próxima semana tu vai criar teus conteúdos em cima do MEI. Tá? Então não diga que você não tem ideias, deixe a sua audiência participar, interagir com você, porque ela vai te munir com todas essas informações que você precisa, assim como as suas próprias métricas que você consegue ter no seu dia a dia através dos seus stories. Tente conseguir uma interação logo no seu primeiro Stories do dia, que é o Stories mais importante. Então, nesse primeiro Stories, você pode colocar lá emojis para reação, colocar enquetes. São ótimas opções para você conseguir essa interação que você precisa no primeiro Stories do seu dia. E evite também que esse Stories ele saia muito tarde, tá? Se você, por exemplo, acorda tarde, beleza, não tem outro jeito, né? Mas agora, se você acordou cedo, não vá se lembrar de fazer Stories só às 10 da manhã. Faça os seus stories mais cedo, porque geralmente as pessoas olham os stories ainda deitados na cama, ou logo que acordam, ou tomando café. Então já esteja presente para o seu cliente, para o seu consumidor, logo cedo de manhã também. Toda vez que alguém responder os seus stories ou interagir com você,
tenha o cuidado de responder. Como o próprio nome já diz, rede social foi feita para socializar. Então responda, interaja. Se tem mensagens lá no seu direct, vindo dos seus stories, responda, curta, dê atenção para o seu cliente. Se ele está lá interagindo com você, ele quer uma resposta, ele quer um retorno. E assim como você também gosta que as pessoas interajam com você, você precisa, aqui, obrigação de interagir com os stories de outras pessoas. A rede social precisa ver que você é ativo, tá? Então todos os dias interage nos stories de outras pessoas. Coloque reação, coloque mensagem, curta os stories, tá? Pelo menos umas 5, 10 pessoas por dia você tem obrigação de fazer isso. Você não é o alecrim dourado onde todo mundo precisa vir até você interagir com você. Você precisa interagir com outras pessoas também. Porque no momento que você está lá se dedicando a interagir com outras pessoas, as pessoas vão se sentir mais confortáveis também e interagir com você. Vão dizer, bah, que legal a Vicky lá interagindo comigo. Vou lá interagir no stories dela também, tá? Isso é natural do ser humano, querer retribuir quando algo é bom para si, tá? Toda vez que você for gravar um vídeo nos seus stories, é importante que você coloque ali o tema principal escrito para que as pessoas tenham interesse em ouvir o que você está falando. Por quê? Porque nem todo mundo assiste os stories com o volume ligado. E aí o que acontece quando você está falando, a pessoa não sabe sobre o que é, a pessoa faz o quê? Pula. E não é o que a gente quer que a pessoa realmente escute o que você está falando. Então, se eu estou falando sobre novidade de ferramentas nos stories, por exemplo, eu vou colocar lá, novidade nos stories, porque daí a pessoa vai se interessar por aquele assunto e vai, então, ligar o volume para ouvir o que eu estou dizendo. Então, sempre que você colocar um stories em vídeo, falando alguma coisa, coloque lá o tema para gerar o interesse na pessoa em abrir, né, o volume para conseguir te ouvir, conseguir ouvir o que você está querendo transmitir para ela. Toda vez que você fizer curso, estiver lendo, assistindo algum filme relevante, compartilhe essas informações com a sua audiência. Se tiver algum seminário, tiver depoimentos, feedbacks, tudo isso são provas sociais que são importantes para vocês compartilhar, porque vão gerar autoridade para você, vão mostrar que você estuda, que você se prepara, que você tem conhecimento sobre o que você está fazendo. Então tenha atenção com isso, em compartilhar essas suas pequenas vitórias do dia a dia e essas coisas que você utiliza para conseguir agregar conhecimento, para conseguir estudar. Porque no momento que você está estudando, o seu seguidor consegue ver que você quer se preparar para entregar algo com mais qualidade para ele. Se você está assistindo algum vídeo interessante, compartilhe. Ou se é alguma série sobre o seu nicho, compartilhe. Se é um seminário, algum evento, compartilhe, né? É interessante que você deixe as pessoas saberem o que você faz e por que você é tão bom no que você faz, porque você estuda. Então, compartilhe toda vez que você estudar. Isso é muito rico, isso é um conteúdo que pode ter todos os dias nos seus stories. Principalmente se você estudar nos seus stories, olha o que você está transmitindo para a sua audiência. Que você é preocupado em todos os dias estudar cada vez mais, estudar um pouco para conseguir levar mais conhecimento, para conseguir levar mais resultado para o seu cliente. Isso é muito válido e é muito valioso, tá? Então é importante que você compartilhe isso com os seus clientes. Não esqueça que é você quem vai conduzir toda essa orquestra dos stories. Como eu falei para vocês, pedir com que as pessoas enviem esses stories para outras pessoas é uma forma de reger a sua orquestra. Se você quer, por exemplo, então, informações sobre alguma coisa, pergunte. Você é dono dos seus stories. Olha que poder que você tem na sua mão. Você precisa se comunicar melhor com a sua audiência. Você precisa comunicar melhor com os seus clientes. Digam o que vocês querem que elas façam, tá? Então eu vou pontuar para vocês aqui um resumo pra gente só pincelar um pouquinho de cada coisa que foi falado em forma de resumo para você conseguir relembrar para colocar tudo isso em prática. Inclusive, quero deixar aqui para vocês um convite de colocar em prática isso agora. Faça um print de mim. Não, mentira, eu vou fazer uma cara mais bonitinha, tá? Assim, bem sério, para passar autoridade. Fizeram o print? Tá. Agora vocês coloquem nos stories de vocês que vocês estão assistindo essa aula e me marquem. Vocês vão estar mostrando para a audiência de vocês que vocês estão estudando, o que é muito importante. Vão estar interagindo comigo, eu provavelmente vou repostar os stories de vocês, né? Então existe uma rede muito grande que a gente consegue movimentar toda vez que a gente compartilha um conteúdo.
tá? Então vamos lá para o resumão final dessa aula. Compartilhe sempre provas sociais, depoimentos, feedbacks, estudos. Compartilhe os bastidores do seu negócio, isso é muito importante. As pessoas têm muita curiosidade de saber como funciona uma agência de marketing, por exemplo, como é que é os bastidores de alguma gravação. Então a gente está sempre compartilhando o nosso dia a dia porque as pessoas têm curiosidade, querem saber que tipo de câmera a gente usa, que tipo de iluminação a gente usa, como é que a gente faz para gravar, para descontrair. Então compartilhe os seus bastidores porque isso é muito rico, tá? E isso agrega muito valor porque você faz também. Fale sobre os resultados do seu trabalho que você tem, né? Se você tiver como mostrar esses resultados, melhor ainda, muito mais válido. Toda vez que alguém publicar alguma coisa sobre você, compartilhe, né? Não vá passar o dia inteiro compartilhando para fazer com que o seu perfil, por exemplo, seja só um compartilhado eterno, né? Não é isso que a gente quer. Mas a gente quer que as pessoas falem bem de nós, nos marquem que a gente vai compartilhar, porque as pessoas que estão nos seguindo vão ver que as pessoas estão falando bem de nós. E é isso que a gente quer, aumentar o valor do nosso passe, né, galera? Então não seremos hipócritas em dizer que a gente não quer ser reconhecido. Então toda vez que você reconhecer algum profissional, reconhecer alguém, a pessoa vai te marcar e você, consequentemente, deve repostar no seu perfil, tá? Toda vez que você fizer cursos, treinamentos, palestras, enfim, tudo que for agregar visibilidade para você, compartilhe, tá? Utilize ferramentas de interação das redes sociais, mas sempre com uma narrativa antes, com um porquê. Elemento surpresa é algo muito legal também que a gente pode utilizar nos nossos stories, né? Por exemplo, no início do dia eu vou dizer que vai acontecer alguma coisa muito legal no meu perfil para as pessoas ficarem atentas. Então as pessoas elas vão ficar de olho no meu perfil para saber o que vai acontecer. Ou durante o dia eu vou mostrar o resultado de de resinas novas que eu coloquei numa paciente minha que tinha determinado problema, né? Ou de manhã, por exemplo, eu estou mostrando eu fazendo a massa do bolo e depois de tarde eu vou mostrar o resultado do bolo pronto. Então são elementos que a gente pode ir utilizando para criar essa narrativa com o nosso seguidor, tá? Crie junto com a audiência, como eu falei para vocês. Deixe a audiência de vocês participarem no processo de vocês, no dia a dia de vocês, por menor que sejam as questões, tá? Evite sempre abrir caixinhas de perguntas sem contexto, oferecer o seu trabalho sem narrativa, só ficar colocando dias depois aleatórios, tá? Então envolva, se preocupe em envolver, tá? Em contextualizar aquilo que está acontecendo, tá? E não fique só dizendo, compre meu produto, compre meu produto. Agende sua limpeza dentária, agende sua limpeza dentária. Crie conteúdo em torno daquilo que você faz, tá? Lembram que no final do curso eu falei que eu ia dar um presente para vocês? Então fica aí que logo eu vou divulgar a palavra para vocês conseguirem então terem acesso ao cronograma de stories, tá? Falta pouquinho para eu passar para vocês. Antes disso, antes de eu falar essa palavra, eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre o curso Segredo do Digital 2.0, que é onde eu falei para vocês que tem todas essas aulas práticas. Então, como é que funciona esse curso, né? Ele foi desenvolvido através de uma metodologia criada por nós da agência 97K. Depois dos nossos anos trabalhando com diversos clientes de diversos segmentos, nós entendemos que era a hora de ensinar outros profissionais a fazerem isso. Porque o que a gente gosta? De ver resultado, de ver gente tendo resultado, conseguindo aplicar, comprando cursos que realmente vão fazer diferença no dia a dia delas. A gente não quer vender curso que não vai dar resultado. A gente não quer vender curso para encher linguiça. A gente não quer vender curso para ficar dando aula motivacional. Não é isso que a gente quer. A gente quer entregar conteúdo de verdade, objetivo, prático, sem enrolação, sem blá 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 que a gente fica vendo aí um monte na rede social. Então o curso Segredo Digital ele foi feito para isso, para entregar resultado, entregar o passo a passo que você precisa fazer na sua rede social para ter sucesso, para vender todos os dias, para ter mais clientes. Como a gente tem diversos segmentos na nossa agência, a gente consegue entender quais são os pontos fracos de cada negócio. Então, através do curso, a gente consegue passar de uma forma bem exemplificada qual é o caminho que você precisa percorrer para conseguir atingir o resultado que você tanto busca. Como vocês puderam ver no decorrer dessa aula, eu gosto muito de passar conteúdo sem enrolação. Então o curso Segredo do Digital, ele foi feito com aulas objetivas, com aulas rápidas e práticas, onde você vai conseguir assistir no seu smartphone, no seu computador, quantas vezes você quiser. Então o curso ele foi feito para pessoas, para profissionais que querem realmente aprender de uma forma descomplicada, de uma forma objetiva,
que quer aprender a criar conteúdo de valor para conseguir ter mais autoridade dentro do seu segmento. O curso, ele foi feito para pessoas que não sabem nada de rede social, para pessoas que estão intermediárias também. Então, independente do ponto de partida que você vai estar, o curso ele vai conseguir te auxiliar, ele vai conseguir te ajudar, porque tem lá um módulo inicial também que tem ali o beabá bem certinho do passo a passo que você precisa fazer para criar um perfil, para criar uma página, para como vincular os dois. Então tem aulas super importantes que você pode aprender desde o início, mesmo se você é uma pessoa que não tem conhecimento nessa área. Além disso, como eu falei, você vai aprender a editar vídeo no seu celular, tirar foto dos seus produtos, fazer stories interessantes, vai aprender a editar vídeos, né, no CapCut, fazer artes no Canva, vídeo para os seus Reels, para o seu TikTok. Como eu tenho certeza absoluta do resultado que o curso entrega, que o curso oferece, eu tenho uma condição muito especial para quem está assistindo essa aula e for comprar o curso hoje no lançamento até o final da noite, às 23h59. Quem comprar vai ter R$200 de desconto, que significa quase 50% do curso, ou seja, o curso de 497 hoje vai sair por 297 à vista, ou você pode parcelar em várias vezes, conforme for melhor para você. Além disso, quem comprar o curso hoje vai receber uma mentoria de 30 minutos online comigo, tá? Então assim, vi que não são os 10 primeiros, os 20... Não me interessa quantas pessoas comprarem. As pessoas que comprarem o curso hoje, até o final da noite, vão ganhar uma mentoria online de 30 minutos comigo, tá? Pra gente poder falar sobre o seu negócio, sobre as suas dúvidas, sobre o que você quiser conversar, tá? Além disso, vai ganhar uma análise de perfil feita por mim, do seu perfil do Instagram, com pontos a melhorar que você pode colocar em prática depois no decorrer do curso. Vai ganhar também cronograma de stories, tá? Esse que eu tô enviando para todo mundo que assistir também vai estar disponível para você. Vai ter também um e-book com mais 300 ideias de conteúdo para você aplicar no seu dia a dia, seja para os seus posts do feed, para os seus stories. Você pode aplicar de diversas formas, também em vídeos, tá? Ou seja, a gente aqui, com todos esses bônus e presentes que eu falei pra vocês, a gente tá dando de presente quase R$2.500. Então você vai adquirir o curso por 297 hoje à vista, tá? Ou parcelado, como for melhor pra você, mas ainda você vai ganhar mais de R$2.500 de presente, ou seja, um presentão que eu tô dando. E além disso, quem comprar o curso também vai ganhar de presente alguns módulos bônus. Um módulo bônus com a Brenda Giuriolo sobre inteligência emocional nos negócios. Tem um módulo também com a Juliana Nicoladelli, que é stylist. Vai falar como você pode utilizar a imagem, a sua imagem a seu favor, né? Que ela fala sobre posicionamento de imagem. Tem também um módulo sobre tráfego pago, que vai ajudar você a aprender a impulsionar os seus posts. Então, e além disso, tem um módulo comigo também de presente, que é um módulo de WhatsApp, como fazer mais vendas através do seu WhatsApp. Então, através desses bônus, desses descontos, você vai ter muito conteúdo rico para aplicar no seu dia a dia e conseguir realmente virar o seu negócio de cabeça para baixo, para conseguir os resultados que você sempre tanto sonhou. Facilmente o curso poderia ser vendido a 10 vezes o valor que a gente está vendendo, ainda mais com todos esses bônus e presentes que a gente está dando. O curso ele vai ficar disponível por 1 ano para você ver, rever as aulas quantas vezes forem necessárias, na velocidade rápida, na velocidade devagar, para conseguir ver o passo a passo com mais calma. Então o curso ele vai ficar disponível para você na plataforma da Hotmart por 1 ano. Tá? Amanhã o valor do curso já vai ser R$497 e você não vai conseguir ter todos esses bônus que eu falei anteriormente. Então por isso que é importante que você garanta a sua vaga ainda hoje até às 11h59, tá? Você pode parcelar no cartão, pagar no boleto, como for melhor para você. Eu tenho 100% de confiança e de certeza que o curso vai entregar o que você está buscando, que você vai conseguir o resultado que você tanto deseja, se você seguir realmente o passo a passo que tá ali, colocar a mão na massa e tirar a preguiça do seu corpo, tá? Porque aqui a gente precisa que você trabalhe com vontade, com seriedade para conseguir ter resultado, que nem eu falei no início da aula. O seu resultado vai ser igual à disponibilidade que você está colocando ali no seu trabalho, ok? Por isso que nós damos 7 dias de garantia, para que você compre o curso, consiga analisar todo o curso e ver realmente se ele vai entregar o que você está buscando ou não. Então você tem 2 opções a partir de agora. Ou você entra para a turma do Segredo do Digital 2.0 e realmente começa a mudar os seus resultados, ou você fica aí sentada no mesmo lugar que você está já há um tempo reclamando que você não tem resultados.
Era isso que eu tinha para passar para vocês. Então o link vai estar disponível no nosso grupo de WhatsApp. Eu também vou colocar aqui nessa live, vou colocar também na bio do meu Instagram para você conseguir de uma forma muito fácil chegar, ter acesso a todas essas informações do curso para conseguir dar mais esse passo em direção aos seus objetivos com as redes sociais, conseguir aumentar seu faturamento e vender mais todos os dias. Mas eu prometi para vocês a palavra-chave é engajamento. E agora, como é que você vai ter acesso a, então, o cronograma de stories que eu falei? Você vai digitar lá no meu direct a palavra engajamento, que eu vou te enviar, então, o PDF com o guia, com o cronograma de stories para você começar a aplicar amanhã mesmo no seu negócio. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te espero lá no Segredo do Digital 2.0.